Eu costumo dizer que a vida de empresário ela é solitária, a vida de um profissional que quer crescer na carreira ela é solitária. Por quê? Porque a maior parte das pessoas querem comodismo. Então, como superar isso? Como ser interessante sem ser interesseiro? Como controlar a ansiedade? Como prosperar na carreira? Vamos ver dicas e orientações práticas nesse vídeo. Vem comigo. Olá, eu sou Roberto Medeiros e olha, se tem um lema que eu sigo é que sozinho é mais difícil, é muito mais difícil. É uma frase que eu não esqueço que aves da mesma plumagem andam juntas. Então, não faz sentido se você é gavião, você ficar andando com galinha, não faz sentido. A águia voa com águia. Se você é um leão, ande com leões. Se você é uma pessoa que quer resultados diferentes para a sua vida, você precisa andar com pessoas que querem resultados diferentes para a sua vida. Você precisa se conectar, você precisa estar próximo de pessoas que realmente querem fazer a diferença. Sabe por quê? Se você ficar próximo de pessoas que querem mais ou menos, querem uma vida medíocre, e o que é medíocre? Medíocre é a média, né? Só que a média das pessoas, elas ganham R$ 3.000, né? 80% da população brasileira ganha em média R$ 3.000. É isso que você quer ganhar, tá? A média das pessoas, na maior parte, elas estão numa vida que talvez não faça sentido para você, tá? Ainda mais se você está assistindo esse vídeo. Então, se você quer evoluir, você precisa mudar o jogo, você precisa mudar o seu ambiente, você precisa melhorar a cada dia, sabe? E você precisa se melhorar a cada dia se comparando com quem? Se comparando com você mesmo. Porque o que as pessoas fazem? Fica se comparando com os bilionários, né? Com os bilionários, com a pessoa que faz sucesso do dia para noite. Então, só que essas comparações são injustas. A gente só pode se comparar se for para quê? Para se inspirar. Aí, beleza, a comparação é válida. Caso contrário, você tem que se comparar com você mesmo. A gente tem que olhar para ontem e falar: caramba, eu estou melhorando, eu estou evoluindo, eu estou indo para cima, tá? E aí sim isso vai fazer sentido. Caso contrário, isso não vai fazer sentido, tá? E aí a pessoa desanima, né? A pessoa, em vez de se animar, em vez de se fortalecer, ela vai se desanimando e vai assumindo aquela posição de vítima, de vitimismo, e aí não faz o que precisa ser feito. E isso passa os dias, passa os anos, passa as décadas, e ela continua com aquela vidinha. Então a gente tem que mudar o jogo, a gente precisa mudar o jogo. E eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você quer mudar o jogo, você quer fazer coisas diferentes. Só que aí, para ter uma vida diferente, a gente tem que jogar o jogo. A gente tem que pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Se você está disposto, escreve aqui no comentário: eu estou disposto a pagar o preço. E aí, o pessoal vai deixar bem grande aqui, ó. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. Esse é um fato. Então, se você quer ir para outro nível, você tem que se desenvolver o seu interno. Você tem que desenvolver a sua capacidade de ser uma pessoa melhor. E por isso a pergunta, né, do nosso vídeo: quem que é o seu mentor? Você tem um mentor? Por quê? Porque o mentor, ele facilita o processo, ele encurta o processo, ele direciona o processo. Para quê? Para você conseguir ter mais resultado. E muitas vezes num menor tempo. Eu sempre digo isso, né? A roda já foi inventada, você não precisa reinventar a roda. Beleza, você pode melhorar a roda, você pode deixar ela mais atrativa, mais bonita, e show de bola. Mas a roda já foi inventada e você pode atalhar muitos caminhos. Com quem? Com a ajuda de uma pessoa que já percorreu esse caminho. Por isso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as 3 partes que envolvem o meu método, minha metodologia, que podem te ajudar. E a primeira parte é o comportamental. Sim, a gente precisa, das 3 partes, a primeira é o comportamental, a gente precisa melhorar os nossos comportamentos. Aprender a gerenciar as nossas emoções. Comportamento é uma questão de emoção, de escolha. Comportamento é uma questão de escolha. E quanto mais inteligência emocional eu tenho, mais gerenciamento eu tenho dos meus sentimentos, melhores decisões eu tomo, mais assertivo eu sou, não ajo por impulso. Só que eu preciso controlar essa ansiedade. Se eu não conseguir fazer isso, a tendência natural é que eu cometa erro. E muitos desses erros podem ter consequências graves por anos, por décadas. Então, eu preciso olhar isso, né, de uma forma mais ampla e me controlar. Para quê? Para me comportar da forma adequada. Isso com certeza vai trazer mais resultado. Só que aí talvez você pode cair numa armadilha, e eu já caí. Qual é essa armadilha? Ah, mas eu não tenho tempo para cuidar das minhas emoções, eu não tenho tempo para melhorar, estudar de inteligência emocional, eu não tenho tempo para me desenvolver enquanto pessoa. E aí, pessoal, uma coisa que eu aprendi, das várias coisas que eu aprendi, que tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade? Sua prioridade é crescer profissionalmente,
A sua prioridade é crescer sua empresa? A sua prioridade é você ser uma pessoa melhor? Se essa é a sua prioridade, você vai fazer acontecer. Você vai achar tempo. Por quê? Porque isso é prioridade. Agora, se isso não for prioridade, você vai falar que não, tem tempo. Para tudo que é prioridade, a gente acha um tempo. Um outro aspecto que eu trago muito aqui dentro da minha metodologia é o aspecto técnico. Sim, a gente precisa ter conhecimento técnico. Para isso, a gente precisa se atualizar, a gente precisa ir em curso, a gente precisa ler, precisa estudar. Só que uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisa fazer uma tradução do tecnês pro popular, pro comum, pro empresarial. Sabe por quê? Porque o dono da empresa, ele não entende esse nosso linguajar técnico, até porque ele é técnico, ele é nosso, ele é... O que normalmente acontece conosco é isso, a gente costuma ter uma linguajar mais técnico, tá? Só que a gente quer usar isso com todo mundo, e aí parece que a gente está falando inglês, está falando outra língua, que as pessoas não conseguem entender. Então a gente precisa, quando fazer uma tradução do técnico, para um linguajar mais simples, que as pessoas entendam, tá? E isso é importante, entender, claro, né? O que está mudando, entender o que o legislador exige, mas traduzir isso para ficar mais fácil para as empresas, para um gestor, um gerente, um dono de empresa, entender o que a gente está falando. E antes de eu fechar com o meu último item aqui para vocês, eu vou deixar uma lista aqui de 5 livros que eu recomendo você ler, você que quer melhorar, quer evoluir, coloca na sua listinha aí, né? Compra os livros, leiam. A gente precisa continuamente estar evoluindo. Se a gente não fizer isso, vai ficar mais difícil a gente ter resultados diferentes. A gente precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E ler, ter acesso à informação vai ajudar a gente a evoluir, com certeza. E eu fecho falando sobre o aspecto relacional. Esse aspecto é um aspecto que eu aprofundo muito dentro da minha mentoria, né? Converso muito com os mentorados. Por quê? Porque essa questão de network, essa questão de ser interessante sem ser interesseiro, faz a diferença nos negócios. Grandes negócios, grandes parcerias que eu fechei foi devido a networking. E essa questão relacional, a gente precisa constantemente estar melhorando a nossa liderança, a nossa capacidade de influenciar. E como eu faço isso? Tem técnica, tem estudo, tem coisas simples, tem coisas mais profundas que a gente precisa, que a gente pode fazer e que vai gerar resultados diferentes. Só que aí, de novo, você tem que tomar cuidado para não cair em erros que eu caí no passado também, né? Porque às vezes a primeira coisa que a gente olha quando a gente vê uma mentoria, quando a gente vê um curso mais avançado, a gente olha e fala assim, nossa, mas está caro demais. E uma coisa que eu sempre falo é, caro é o preço da ignorância. Caro é o preço de você... Caro é você dar uma informação errada para o seu cliente. Caro é você perder a sua credibilidade, perder o seu respeito, a sua empresa ser manchada, o nome dela, a sua reputação ser manchada. Isso sim é caro e muito caro. Então, eu já investi R$22 mil, R$15 mil, R$12 mil em mentorias para quê? Para mim evoluir, para investir valores altos em cursos, para quê? Para mim evoluir, para mim ir para outro nível, para mim melhorar o que eu faço. E é isso que a gente precisa fazer. Se a gente quer realmente evoluir, se a gente quer ir para outro nível. E esse é o convite que eu faço para você, porque vale a pena. Vale a pena você mudar o seu patamar e às vezes um insight, às vezes uma orientação muda o seu jogo, uma orientação, uma forma de pensar, uma crença limitante que a gente tinha, a gente deixa de ter, muda o nosso jogo, muda o nosso faturamento, muda a nossa vida profissional e faz a gente ir para outro patamar. Então, se você quer vencer as dificuldades desse mundo de empreendedorismo, tenha um mentor, tenha uma pessoa para te direcionar, para te ajudar. Inclusive, está abertas vagas aqui para a minha mentoria personalizada. Clica no botão abaixo, vai ter um botãozinho aqui para você clicar, fala com a equipe, preenche lá seu formulário e vamos evoluir. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu joinha, né? Deixa seu comentário aqui também. E logo tem mais vídeo aqui no canal. Vamos pra cima, bora evoluir. Tamo junto.